acalmou-se a vossa ira, e enfim me consolastes. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, estamos no capítulo 19 do Evangelista São Mateus, nesta nossa missa semanal, nesta sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. E vemos Jesus que é questionado em relação à lei judaica e o matrimônio naquele tempo, a relação entre um homem e a mulher. Perguntaram a Jesus para ver se ele caía, porque haviam exceções na lei quando situações ilegítimas ou em outras situações até Moisés permitira que o homem desse uma carta de divórcio à mulher. E é claro que a reflexão ao redor daquilo é que a mulher não teria culpa porque ela teria esta carta nas mãos e de certo modo era uma proteção para ela naquele tempo. Mas Jesus vai até as origens e revela-nos, pois Ele é o próprio Deus, a vontade do Pai, que o homem e a mulher nesta união sejam uma só carne, pois desde o início foram feitos assim. E aí Jesus dá esta frase que usamos em muitas celebrações de matrimônio. O que Deus uniu, o ser humano não deve separar. O homem não separa. É claro que pensamos nesta situação e na beleza do matrimônio cristão. Porém, a compreensão do que significa o matrimônio cristão, ela deve ser mais profunda do que muitas vezes o que pensamos. Num mundo onde divorciar-se é algo tão fácil, onde os índices de divórcio, mesmo entre pessoas casadas na igreja, é tão alto, nós somos chamados a compreender a profundidade daquilo que é a vontade de Deus, revelada por Jesus por meio da sua igreja. O matrimônio cristão não é um contrato. O matrimônio cristão é uma aliança de fidelidade à imagem da aliança que Deus faz com o seu povo. Esta imagem aparece no livro do Gênesis, logo no início, Jesus mesmo a cita, os dois serão uma só carne. Esta imagem aparece ao fecharmos a Bíblia, lá no livro do Apocalipse, quando São João fala-nos das bodas do Cordeiro de Deus, de Cristo, que nos aguarda a sua esposa, a igreja, e os céus são comparados a este banquete nupcial. Fala-nos da nossa relação com Deus. O matrimônio deve ser espelho desta relação de toda a humanidade com Deus. Relação tão bela descrita no livro do Ezequiel, na profecia de Ezequiel, na leitura de hoje, quando Deus diz a Jerusalém, ao seu povo, tudo o que por ela fez.
quando desprezada, despedaçada, quando deixada ao nada, Deus a toma nos braços, Deus dela cuida, Deus não somente é o esposo do seu povo, Jerusalém, esta imagem, uma imagem toda esponsal, relacionada a este amor esponsal de fidelidade, de compromisso mútuo, mas na imagem mostra Deus como aquele que honra o compromisso, e muitas vezes nós, seu povo, não o fazemos. Deus que sem nenhuma obrigação nos levanta, nos limpa, nos reveste de majestade. Somos da sua família, somos seus filhos em Jesus Cristo. Isso plenamente se cumpre nele, naquele que levanta a nossa humanidade, nos perdoa dos nossos pecados e nos torna filhos e filhas do mesmo Pai. Que esta imagem nos lembre que estamos, como igreja, num relacionamento com o nosso Deus, num relacionamento íntimo, esponsal. O Senhor nos ama, Ele não nos usa, Ele quer estar conosco e construir este relacionamento conosco. Por isso nós não devemos temer a Deus ou fazer as coisas por temor. Nós estamos com Ele e o buscamos por amor. E que o amor de Deus derramado em nós por meio de Jesus Cristo, seu Filho, nos encha de alegria, para que também nós cumpramos nossa vocação e por eles entreguemos a vida. Hoje celebramos São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir do século passado, grande santo do século XX. Ele nasceu na Polônia em 1894, consagrou-se entre os franciscanos, frade menores conventuais daquela família, devoto da Virgem Maria, missionário, foi preso e deportado para Auschwitz, no campo de concentração, na Segunda Guerra Mundial. Ele, num ímpeto de caridade, ele ofereceu a sua própria vida em troca da vida de um pai de família que estava ameaçado de morte, que era seu companheiro na prisão. Ele morreu no lugar daquele homem, num bunker de fome, aos 14 de agosto de 1941. Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele chamou de o patrono do nosso difícil século, o século passado. Sua vida situa-se na encruzilhada dos problemas emergentes daquele tempo e do nosso. Fome, paz entre os povos, guerra, necessidade de reconciliação e de dar sentido à vida e também à morte. Que São Maximiliano Kolbe interceda por nós neste tempo de tantas dificuldades. Que nós também sejamos capazes de servir o Senhor, amando o nosso próximo e por Ele dando nossas vidas. O que podemos oferecer